O semáforo político está instalado aqui, em Famalicão. Edição alargada de semáforo político. Para a habitual análise a temas e protagonistas da atualidade, juntam-se hoje à Judite França, o subdiretor do Observador Ricardo Conceição e o economista Luís Aguiar Conraria, um dos 4 ases do programa Fora do Baralho. E é precisamente pelo Luís Aguiar Conraria que vamos começar. Bem-vindo, Luís, a esta emissão especial. E vamos começar com o sinal que costuma significar cautela. Amarelo para o pacote anticorrupção, que tem 32 medidas e foi ontem apresentado pelo Governo. O Executivo de Luís Montenegro está a meter-se por caminhos difíceis ou o teu amarelo é por outro motivo? Quer dizer, amarelo não é vermelho, não é? Portanto, é um caminho difícil e que é necessário trilhar, portanto, nada contra isso. Agora, eu diria que de gato escaldado de água fria tem medo, ou como se diz aqui no Norte, estamos todos, escaramantados com estes pacotes anticorrupção. O nosso especialista, digamos que das pessoas que têm opinião, voz pública, das pessoas que mais percebem sobre o assunto é Nuno Garopa. Eu mandei-lhe uma mensagem a perguntar o que é que ele achava deste pacote e ele respondeu-me que devia ser para aí o 6º ou o 7º. Ele disse-me, em 2010 houve um do Sócrates, depois houve outro pacote anticorrupção na altura de Passos Coelho, em virtude da Troika. Depois houve 2 do António Costa, um em 2017 e outro mais tarde na Estratégia Nacional contra a Corrupção em 2022. Ainda houve a criação da entidade das contas dos partidos, que não conta como pacote, e várias tentativas da lei do lobbying desde que o Pedro Lomba foi secretário de Estado. Já dá para encher uma prateleira, Luís. Não é? Exatamente. E, portanto, acho que temos de ter cautela. Patinador ao corredor da corrupção, se faz favor. Isto é o 6º ou 7º pacote, portanto, acho que temos de ter cautela e, de facto, não lançar os foguetes antes da festa terminar. Eu chamo só a atenção que no início do ano, quando foi o relatório da GRECO, a GRECO é o Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa. Portanto, isto é uma avaliação de 2024, deste ano, não é? Foi-nos comunicado que das 15 recomendações que eles tinham feito para Portugal no combate à corrupção, apenas 3 tinham sido cumpridas de forma satisfatória. Eu ainda não li o pacote com atenção, mas eu acho que faltam aqui algumas metas. Eu, se calhar, preferia alguma coisa como, se calhar, assumir que vamos cumprir todos os pedidos da GRECO nestes determinados prazos. Preferia, se calhar, assim, uma coisa mais objetiva do que propriamente o que neste momento parece ser um monte de intenções. Mas tenho de reconhecer que, para já, isto ainda são primeiras impressões, não é? Portanto, daqui a umas semanas pode ser que as coisas evoluam e que eu próprio mude de opinião. Mas, para já, sinal amarelo. Amarelo intermitente. Até porque falta concretizar algumas das medidas que foram anunciadas. Judite, o GPS diz-me aqui que passas ali pela Soares Pereira Gomes, sede do PCP. É notícia hoje que 40 antigos dirigentes da CGTP contestam o domínio e o controle do Partido Comunista Português na intersindical. Eu passo na Soares Pereira Gomes, mas sigo até à Vítor Cordão no Chiado, que é onde fica a CGTP, que tem, aliás, uma vista lindíssima. É um belo edifício. É um belo edifício. E fico lá parada no semáforo vermelho, exatamente por causa desta notícia, que foi notícia no Expresso e no Público, desses cerca de 40 antigos membros da Comissão Executiva e do Conselho Nacional da Central Sindical, dizerem que a CGTP está controlada e dominada pelo PCP e querem urgentemente a autonomia de volta. Nós ficamos a saber pelas notícias que enfim, são antigos dirigentes sindicais, alguns afetos ao PS, outros ao Bloco de Esquerda, também ao próprio PC, e que fazem este manifesto onde denunciam, e eu passo a citar, um domínio sectário do PCP. A notícia é de hoje e o manifesto é de agora, mas o problema não é, o problema remonta a fevereiro, quando no último congresso que elegeu o atual secretário-geral ficaram de fora os sindicalistas da área socialista. E isto acontece, e aconteceu em fevereiro, pela primeira vez desde 1975. Ou seja, desde 1975 que não havia dentro da Comissão Executiva, ou que deixava de haver dentro da Comissão Executiva, como é que se diz, fações minoritárias, neste caso socialistas, e que recusaram fazer parte dessa Comissão Executiva porque a corrente maioritária do PCP opôs-se ao alargamento da participação destas tendências minoritárias. Ora, neste momento, ao lado dos socialistas estão o Bloco de Esquerda e alguns dirigentes também da Central Sindical, alguns ex-dirigentes, que durante muitos anos militaram no PCP. E eu, antes de mais, queria dizer uma coisa.
não percebo qual é a novidade, porque a CGTP sempre foi dominada pelo PCP. Portanto, aí não há nenhuma novidade. O que parece ser novidade aqui é que está mais dominada do que nunca. E, portanto, algumas fações minoritárias a que era permitido existir, agora nem isso. E nós não nos vamos esquecer, não nos podemos esquecer quando é que a CGTP perdeu o poder e foi mandada ficar em casa e fazer pouco barulho. Foi no dia em que o PCP fez uma geringonça com o PS e a partir daí a CGTP, que tem poder na rua e é na rua que ganha poder, portanto aquilo é, digamos, uma simbiose, foi mandada ficar quietinha. E aí o PCP esteve a apoiar o governo e, portanto, naquela altura não era a altura exatamente para manifestações ou greves gerais. E depois de um tempo áureo, que foi o tempo da Troika e do governo PSD-CDS, com a geringonça, a CGTP perdeu uma boa parte do seu lugar no mundo, português neste caso. E, portanto, mais do que ao PCP, o verdadeiro abraço de urso de António Costa foi à CGTP. Com o tempo foram surgindo outros sindicatos, exemplo disso, por exemplo, é o STOP, não é? O sindicato de todos os professores, que não é afeto à CGTP e que passou a fazer sombra à FENPROF. Porquê? Porque a FENPROF baixou muito o tom e deixou, durante o período da geringonça, deixou ali um espaço aberto para outro sindicato. É verdade que quando a geringonça morreu, a CGTP voltou a ter autorização para defender os interesses dos trabalhadores na rua, não só na rua, como sempre fez, e como vemos no caso dos professores, já o STOP se tinha agigantado de uma forma porque a FENPROF tinha deixado aquele espaço vazio quando não pôde contestar o governo. Portanto, estas coisas pagam-se mais cedo ou mais tarde, e a CGTP, que sempre foi dominada pelo PCP, está agora refém de um partido que tem tido problemas nas urnas. E, portanto, a CGTP é com certeza o braço mais longo do PCP e aquele que é mais importante e aquele que tem todas as condições para fazer a diferença. Enquanto o PCP mingua no Parlamento e em deputados, a CGTP tem crescido em sindicalizados e em trabalhadores que precisa de representar. Portanto, era importante que o PCP deixasse neste momento que os trabalhadores da área socialista, bloquista, porque aquilo que a gente ouve da parte da CGTP é que estão representados os trabalhadores e o terreno. Mas isso não é verdade, porque de facto na CGTP deixaram de estar representadas setores como o PS, o Bloco de Esquerda, independentes da área da esquerda, e portanto é verdade que os subscritores dizem que há deriva sectária, falta de transparência, duvidosa representatividade, burocracia sindical ao serviço de estratégias alheias e negacionismo da sua própria crise. E de facto é pena, porque a CGTP é uma central sindical que faz muita falta ao país, faz muita falta aos trabalhadores e que, independentemente de o PCP estar, digamos, a minguar no Parlamento, a CGTP não pode ser arrastada. Nós tentámos aqui na Rádio Observador contactar alguém do Comitê Central. A única reação que obtivemos foi de Tiago Oliveira, que é simultaneamente também o secretário-geral da CGTP, e ele recusa que haja qualquer tipo de controlo e que a direção dele pudesse ser, de resto, responsável por isso. Recusam sempre. A Judite tocou aqui numa veia que me encanita, que é a questão dos sindicatos e do sindicalismo. Eu acho que os sindicatos fazem muita falta à sociedade. Acho que 50 anos depois do 25 de Abril também já era a altura dos sindicatos perceberem que o mundo mudou, que o mundo do sindicalismo também entender que o mundo mudou e que a tarefa deles é muito, muito importante. E não devem continuar a deixar que a defesa dos trabalhadores, que os sindicatos continuam a ser instrumentalizados por partidos, que foi o que sempre aconteceu até aqui. Isto está a dar espaço ao crescimento não só de sindicatos independentes, que eu isso não critico, são independentes, acho muito bem. O problema aqui está no crescimento de movimentos inorgânicos, que ninguém controla, que ninguém sabe que objetivos têm, quem é que manda, o que é que se quer com aquilo. E a maior parte dos trabalhadores às vezes embarca nestas lutas e nestes sindicatos sem pensar, estão motivados pelas reivindicações que têm, que são legítimas, toda a gente tem direito às suas reivindicações. Desses exemplos, por exemplo, é o STOP, o Sindicato dos Professores, que nós não sabemos bem se aquilo é um sindicato de professores, se é o sindicato de André Pestana, de quem é André Pestana, de onde é que ele vai, para onde é que ele vai, quer dizer, sabemos, mas temos várias dúvidas. Depois temos
o Movimento Zero na polícia, na PSP. Temos uma série de movimentos a nascer porque os sindicatos tradicionais se deixam aprisionar pelos partidos e por estar ao serviço, por serem braços armados dos partidos. Acho que a CGTP é um exemplo perfeito disso. E quando a CGTP, em vez de abrir à sociedade, de se reinventar, de perceber que vivemos num mundo diferente, já não estamos em 74, já não estamos em 75, nem em 76, está a caminhar lentamente para o seu fim, porque as pessoas já têm internet, já olham para o mundo, já percebem as coisas de outra forma, portanto, também não estão para se deixar eternamente manipular Mas por o este tipo de contrasta um bocadinho coisas. com estes dados que a Judite aqui estava a fazer referência, Sim, do eu aumento acho do número de estranho, sindicalizados. não é? acho isso Não, estranho. o número de sindicalizados tem aumentado. Mas o número de sindicalizados ter diminuto. aumentado faz sentido. É As diminuto. pessoas precisam, Mas não é? caiu, Não, mas é caiu diminuto. muito nos É últimos diminuto. anos. Não, é diminuto. Não, quer Nos dizer, últimos... não tem qualquer representação. Se olharmos Na para os CGTP? sindicalizados, seja Na quem for- CGTP? Não, tem, o da CGTP tem em relação aos totais. Sim. Se olharmos para os trabalhadores sindicalizados Totais, versus exato. os trabalhadores que O número de existem, trabalhadores é perfeitamente. claro, está bem. Aliás, por isso é Mas que. eu dou-te um exemplo. Nos últimos 4 anos, o número de sindicalizados na CGTP aumentou 110 mil. É bom? De quanto para quanto? Está bem. Certo, Também não, está bem. então, há 3 milhões, quantos trabalhadores aqui há? Certo, Temos 3 em milhões. 4 anos, 110 mil sindicalizados é uma boa subida até para a CGTP. Eu não sei se contabilizaram a minha saída daí. Mas Eu deixar- saí, eu Por era estas, sempre razões, ao- por estas razões que o Ricardo Conceição aqui estava a invocar, uma forma Não foi por isso. Uma forma de lutar pelos direitos dos trabalhadores desadequados dos Não novos foi, tempos. quer dizer, não foi por isso. Foi na altura da pandemia, eu achei que a FEMPROF foi uma força de bloqueio em relação à abertura das escolas e foi por isso que eu saí. Mas esse era exatamente um ponto que eu queria falar. Eu aqui discordo da Judite quando ela falou da falta que a CGTP forte faz a Portugal, e eu de facto não vejo que faça falta nenhuma. Eu acho que grande parte dos problemas que nós temos hoje em dia derivam deste sindicalismo comunista. E um exemplo mais óbvio possível é pegarmos, por exemplo, no caso dos professores, que é um caso recente. Aliás, é interessante que não tenha havido nenhuma manifestação, quer dizer, que não haja grandes manifestações de reprovação pela FEMPROF não ter assinado. Pelo contrário, os professores que eu conheço, como sabem que eu sou amigo do Ministro da Educação, apesar de já não falar com ele desde que a palavra foi, exceto uma vez, toda a gente me diz, diz ao teu amigo que ainda bem que finalmente alguém pôs a FEMPROF no sítio. Portanto, por algum motivo, as pessoas rejeitam a FEMPROF. Grande parte deles. mas é Deixa-me dizer. isso, o problema é esse, não é? Mas deixa-me aqui dizer, eu acho que grande parte dos nossos problemas na educação neste momento e com os professores que nós temos é devido a um sistema centralizadíssimo que nós temos de colocação de professores. É tudo feito em Lisboa. Fomentado pela FEMPROF também. Exatamente. E qualquer tentativa de remodelação e de alteração das regras de forma a descentralizar as escolas encontra como principal oposição a FEMPROF. Isto é uma visão soviética das escolas e do ensino. Isso é a Por isso é que consequência é preciso direta. mas não achas que é preciso um sindicalismo forte? Eu acho que é preciso sindicatos fortes. Sim, mas não a CGTP. Não a CGTP, Aliás, eu acho que a principal novidade aprisionada pelo PCP. Eu acho que a principal Nem a novidade FENPROF. deste sindicato, acho que a principal novidade deste comunicado é falar em recuperar a autonomia. Pois, não- Isto de facto é uma novidade Certo. incrível, mas alguma vez foram autónomos. Não, nunca foram. Pois. Não, mas Aí eu está. comecei, Isto é gozar com as eu pessoas. comecei por aí, exatamente. não é? Recuperar a autonomia e o caráter unitário. Unitário sempre foi. Vamos lá ver. Disseste que não sabias onde é que vinha o André Pestana. Eu fui Não, colega não, do André Pestana sei na que- JCP. Dentro do PCP, Eu- claro. Portanto, eu na JCP, eu e éramos os dois de Coimbra e ele era um ano mais novo Eu que sei, eu. sei de onde é que e veio o portanto, André Pestana. os dois andávamos aqui juntos na JCP. Unitário é simplesmente uma code word para movimentos controlados pelos comunistas. Claro. Aquelas listas de associações de estudantes em que, obviamente, se fosse com uma lista comunista nunca ganharia, convidávamos uns independentes e chamávamos aquilo lista unitária. A CDU é Coligação Democrática Unitária. Mesmo a APU, não, essa era a Aliança Povo Unido. Mas o UD, Unido, Unitário, está lá sempre. Isto é apenas code word para comunista. Ou para comunista não, mas para movimentos controlados pelos comunistas. Quando não são, deixam de ser unitários, passam a ser divisionistas. Há um problema de representatividade da classe trabalhadora em Portugal. Isso eu acho que sim. E acho sim que, se olharmos para os dados sindicalizados, e em relação ao número total, e geralmente é por isso que é tão pouco, se procurarem notícias vão ver que há muito poucas notícias sobre isso, são de facto diminutos. E acho que era importante haver mais. Isto provoca um nesse desequilíbrio aspecto- nas relações Claro, é entre evidente. o patronato. Não, é evidente, é evidente. Tens E- cada vez menos e- acordos de trabalho assinados, não é? e- Isso é muito importante. E em Portugal eu acho que esse é um problema sério.
E acho que é uma das explicações dos nossos baixos salários. Acho que há, de facto, conluio entre as empresas para tipo pactos de não agressão. Pactos de não agressão em que não vão buscar os trabalhadores umas às outras e quando vão só pagam salários ligeiramente mais altos para evitar que depois os trabalhadores reivindiquem aumentos salariais de 30% a 40%. E, portanto, era necessário quebrar esse pacto que existe em Portugal. E geralmente existe via empresas estrangeiras que investem em Portugal, que são distintas para esses acordos. E, portanto, era importante haver sindicatos fortes, e eu gosto muito dos sindicatos independentes, mesmo os não orgânicos, porque estimulam a participação dos trabalhadores. Claro que no início aquilo é não orgânico, uma pessoa não sabe o que querem, portanto aquilo depois dá barraca, mas é se calhar um passo no sentido certo. Mas não estavas a falar disso. Sim, estamos de acordo. Acho que um sindicato independente, tudo bem, acho que até devia haver mais. Agora, manifestações da PSP convocada no Facebook, isso pode dar problemas. Isso é gravíssimo. Esses movimentos INOP e esses preocupam. Mas há tudo, não é? Claro. Judite, então e o teu sinal vai para quem? É um vermelho para o facto do PCP não ter percebido que está a arrastar a CGTP consigo. Ricardo Conceição, o teu sinal é um laranja quase vermelho, vê lá se não vais baralhar os condutores na estrada. É mesmo aquele amarelo a queimar que naqueles carros que são muito compridos, aqueles carros com mais de 4,5 metros, os últimos 50 centímetros já passam com o vermelho. É sobre Daniela Martins, a mãe das gêmeas, que está a ser ouvida no Parlamento, e este é um comentário enquanto decorre essa audição. Eu devo referir que não ouvi a audição, só estou a seguir pelo live blog do Observador, e a Daniela Martins, que é a mãe das crianças, rejeita a ideia de que conhece o Presidente da República, o filho do Presidente da República, diz que não enviou nenhum e-mail, que não sabe qual era o elo de ligação, diz que fez tudo para, obviamente, salvar as filhas. Isso acho que qualquer um de nós, qualquer pai fará tudo pelos seus filhos. Isso não está em causa. Estas explicações é que são muito coxas. Há aqui até uma referência, vou dar aqui o exemplo, que foi enviado um e-mail de Daniela Martins para a companheira de Nuno Rebelo de Sousa, a quem eu, com alguma ternura, chamo o ex-filho do Presidente da República. Peço desculpa pela imagem, pela provocação. Mas foi o Presidente da República que se pôs a jeito para isso, e ela diz que não foi enviado nenhum e-mail, que ela não enviou nenhum e-mail, mas o e-mail foi da conta dela. Depois diz que toda a gente, havia as pessoas com acesso à conta de e-mail dela, portanto não sabe se foi alguém que enviou. Portanto, toda esta explicação é muito coxa, daí o meu laranja quase vermelho, porque as explicações no ponto essencial sobre ela pediu ou não pediu uma cunha, ela está a dizer que não pediu, mas as explicações não batem muito certo com aquilo. Por causa desta contradição em torno do e-mail. Há várias contradições. E depois houve um pedido de André Ventura, do Chega, para ver o vídeo em que ela fala uma notícia da TVI, em que ela fala de pistolão. Pistolão é a expressão brasileira para cunha, basicamente é isto. O advogado não deixou, porque se fosse isso tinha que ser à porta fechada, e o Rui Paulo Sousa, que é deputado do Chega e é o presidente desta comissão, optou por não exibir o vídeo, porque teria de fechar as portas da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso das gêmeas. Bom, este foi um dos momentos desta tarde, mas fica esta dúvida. Ela diz que foi filmada, foi uma traição, que não tem autorização para ser filmada. O que é facto é que ela está numa imagem. Isto é como o problema das escutas. As escutas não deviam sair cá para fora, mas há um momento em que saem e nós ouvimos o que está lá dito. E o que é facto é que ela fala em pistolão e diz que alude à hipótese de ter a colaboração de altas entidades da saúde em Portugal. E as explicações que está a dar na Comissão Parlamentar de Inquérito não estão a colar, daí o meu laranja quase vermelho para a mãe, Daniela Martins, para a mãe das duas crianças. Esta audição ainda está a decorrer no Parlamento. Como dizia aqui o Ricardo Conceição, estamos a acompanhar tudo em observador.pt e também vamos a esses destaques na edição das 6 Não da sei tarde. de diferença, Luís Aguiar com a Rarice, querem dizer alguma coisa sobre este tema? Não ouvi. Não. Ouvi. O Luís não vai querer dizer muito porque ele vai falar sobre isso no Fora do Baralho. Ok. Eles são muito por dentro. Ou se calhar também vou não querer falar. Pois, logo veremos, esse é um dos temas. Não se preocupar. Fora
Fora do Estão a Baralho, hoje acompanhar, não feito posso. parcialmente em direto e a cores e ao vivo. É verdade, hoje tenho o gosto de ter Famalicão. o Luís Aguiar Conraria aqui. E vamos fazer a Ah, não, partida de eu é que tenho o Famalicão. gosto de estar aqui contigo. Tirávamos há bocado se és natural aqui de Braga, não? Coimbra, Desde não és de Coimbra, é? és Eu natural sou de Coimbra, mas estou em Braga vieste desde aqui. 98. Muito bem. Passei por Lisboa 4 meses. Deixa-me só dizer uma coisa Sim, sim. sobre o caso das gêmeas. A mim custa muito comentar a mãe, porque eu acho que tudo o que ela faz é natural Claro, e é compreensível. claro. E mais do que isso, tendo havido quem a ajude, também acho que ela neste momento, acho normal que ela faça tudo para proteger essas pessoas, mesmo que de forma extremamente coxa. E portanto Sim. custa muito condená-la. A Foi mãe, amarelo. a mãe Sim. das gêmeas luso-brasileiras que está ainda a ser ouvida a esta hora na Comissão Parlamentar de Inquérito a este caso, um tema que também vai ser abordado, como a Vanessa já aqui fez referência, no Fora do Baralho, que vai para o ar logo a seguir à edição das 7, com os 4 ases do costume, Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes, a Susana Peralta e o João Marques de Almeida. Fica por aqui esta edição alargada de Semáforo Político.